Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma conversa sistêmica. E o tema de hoje é extremamente importante. Nós vamos falar de um assunto que impacta a nossa vida de uma forma muito profunda. Inclusive, a nossa alma sente esse chamado. Hoje o nosso assunto é Síndrome do Gêmeo Evanescente, mais atualizado, o gêmeo que sobreviveu. Boa noite, Eliana. Eliana, seja muito bem-vinda, é uma honra, um prazer ter você aqui. Prazer todo meu. Obrigada muito bem pelo convite. Aqui o sistema do gêmeo funcionando, meu fone está funcionando perfeitamente, estou saindo de uma avaliação com ele funcionando. Não queria entrar o fone, não queria entrar, agora você não conseguia colocar-me dentro da live, com a energia Exatamente, está hoje. exatamente. Toda vez que nós falamos do gêmeo, né, essa desconexão, essa dificuldade de comunicação acontece, né? Sim. Boa noite, Rossi, tudo bem? Eliana, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que vai acompanhar a gente na live. Fica à vontade, viu? A casa é toda sua. Obrigada. Bom, eu sou Eliana Ortega, eu sou biólogo, consteladora familiar e trabalho com a equipe da Kátia Munari. E desde um ano mais ou menos para cá, venho estudando junto com a Kátia a parte da síndrome do gêmeo sobrevivente, antes gêmeo evanescente, a mesma coisa. E a gente está trabalhando em conjunto a parte da constelação e a parte da ciência associada a essa síndrome. Exatamente, eu estava comentando que ela impacta de uma forma muito profunda a vida das pessoas, né? Porque muitas vezes você se sente travado, não começa muitas coisas e não termina e não sabe as razões, e que a partir desse estudo começa a surgir uma luz, né? Para que as pessoas possam ressignificar toda essa disfunção, essa desordem que se apresenta na vida dela, que muitas vezes ela não conhece. Então eu gostaria primeiro, né, que você falasse um pouquinho sobre o que é o gêmeo e como é que as pessoas podem identificá-lo. Perfeito. A síndrome do gêmeo sobrevivente é o conjunto de registros que ficam armazenados na nossa memória celular e no nosso inconsciente sobre experiências que tivemos quando estávamos no ventre da nossa mãe. Estas experiências podem se dar pela nossa interpretação do ambiente na medida que a gente vai se desenvolvendo, sendo que a primeira sensação que poderia registrar o embrião como sensação de abandono é quando ele começa a se dividir, vamos supor o caso de um óvulo com um espermatozoide. Eles se unem e formam uma célula. Essa célula, que se chama cigoto, se divide em duas células, essas duas células se dividem em quatro, e assim sucessivamente vão se multiplicando as células para dar origem ao feto, depois ao bebê. Durante os primeiros dias da gestação, isso que era um grupo de células unidas, parte delas, as mais externas, se separam para formar a placenta. Quando acontece essa separação, estas células que antes estavam juntas, comunicação por contato, começam a se afastar e entrar aqui neste espaço líquido. Então, a comunicação destas células com estas começa a ser à distância, através de sensações químicas. E esse afastamento gera a primeira sensação de abandono numa pessoa, dependendo de como ele interprete estas células, que depois vão se seguir modificando. Muitas vezes o embrião se identifica com elas como referência. Então, a forma como ele interpreta a, a transformação destas células já deixa um registro nas nossas células. E esse registro vai crescendo na medida que as células vão se multiplicando para ir formando o embrião, e essa experiência, essa interpretação fica aí armazenada. Mais intenso é quando dentro da gestação se produz um segundo embrião, um irmãozinho gêmeo, que pode ser pela divisão dessa primeira célula. Ela se divide em 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente, e em algum momento dessa divisão
esse grupo de células que forma o embrião podem se separar e formar 2 ou mais embriões, que seriam irmãos gêmeos idênticos. Ou a nossa mãe pode ter ovulado mais de um óvulo maduro, e então se fecundam 2 ou mais e dão origem a 2 ou mais gêmeos. Dependendo de como foi essa fertilização e de em que momento foi gerado o segundo gêmeo, então é a proximidade que a gente tem com esse irmãozinho. A relação entre gêmeos é a conexão mais forte que existe em qualquer ser humano. Por quê? Porque vem desde o início da vida juntos. Principalmente quando são gêmeos que vêm do mesmo óvulo e dos mesmos espermatozoides. Porque ambos vêm até com os mesmos genes, são idênticos. Então, quando um desses irmãozinhos se perde dentro do ventre, fica um conjunto de registros no sobrevivente, dependendo de como ele associou ou interpretou essa perda. Então, ele pode ter interpretado essa perda como abandono, pode ter interpretado essa perda como me traíram e foi embora e me deixou, pode ter interpretado de muitas maneiras. E esse registro, essa interpretação, fica gravada nas nossas células e, dependendo da idade em que perdemos, boa noite, Flávia, em que perdemos esse irmãozinho gêmeo, também pode ficar armazenado no nosso cérebro inconsciente, no tronco encefálico, que era o que antes se chamava cérebro reptiliano. Então, essa parte do cérebro, o tronco encefálico, começa a se desenvolver a partir de um mês da gestação, 1,5 mês mais ou menos. Então, qualquer registro que fica antes desse primeiro mês de gestação, fica armazenado nas nossas células. A partir dessa formação do tronco encefálico, ou antigamente cérebro reptiliano, fica também armazenado nessa parte do nosso cérebro que é a parte instintiva, a parte que nos leva à sobrevivência. Mas, em qualquer dessas fases, a gente não tem racionalidade desenvolvida. Então, a gente segue projetando essa experiência uma e outra vez, buscando solução. Quando a gente tem, sendo adulto, tem racionalidade, você tem uma experiência, você pensa, razona, interpreta e chega a uma conclusão. Então, você pode superar qualquer situação que você experimenta e dar um fim. Mas essa situação que aconteceu dentro do ventre não tem fim porque a gente não consegue processar essa informação. Então, a gente projeta ela ao longo da nossa vida. Então, seja na infância, ou seja na adultez, a gente revive uma e outra vez essa experiência e vai atraindo situações para repeti-la. Então, pode ser, se eu interpretei como abandono, eu posso projetar e atrair sensações de abandono de novo de adulto. Meu melhor amigo se vai embora e me deixa e eu não sei o porquê. Eu tenho problema com o relacionamento porque ele vai e me abandona. Eu tenho problema com qualquer outra situação que eu vou interpretar de abandono uma outra vez. Insegurança também pode ser um sintoma muito comum nos gêmeos sobreviventes, porque eu me senti insegura dentro do ventre de que ia acontecer. De repente, de um dia a outro, meu grande companheiro, meu irmãozinho, sumiu. Eu fico perdido, não sei o que passou, não sei o que aconteceu. E eu fico a gerar uma culpa, um sentimento de que eu fiz que ele me deixou. Então, eu crio uma sensação de insegurança que depois projeto no adulto. Outros sintomas, como déficit de atenção, também têm sido associados à síndrome do gêmeo sobrevivente. Compulsões, compulsão alimentar, compulsão por compras. Sensação de vazio de alma. Por quê? Porque perdi o meu gêmeo e é um luto gigantesco que eu não consigo superar. Então, eu me sinto vazio. Eu sinto essa dor daquele que sofre.
Exatamente. Eu tenho a síndrome do gêmeo e o que mais, a característica que mais eu percebi, que eu mais identificava, era exatamente esse vazio. É um vazio que nada consegue preencher. É como se faltasse algo em você, né? E você, por mais que você faça muita coisa, porque a gente começa muitas coisas, nem sempre termina, mas começa muitas coisas, tentando preencher essa falta, né, de algo que você não sabe explicar racionalmente o que é. Exatamente. E muitas vezes então preenche com comida, preenche com drogas, preenche com cigarro, porque são coisas que te dão um prazer imediato, preenche esse vazio, mas depois volta, porque realmente não solucionou a raiz do problema. Problema. Exatamente. Outra coisa também que eu vejo, a gente vê sempre o outro como um espelho, né? Lá no ventre da mãe. E a gente leva isso para a vida, porque quando você vê algo que o outro faz que te incomoda, você também percebe isso como um espelho. É o que você disse, como se a gente continuasse projetando nas outras pessoas o sentimento que vem do ventre materno, né? Exatamente. Eliana, a dificuldade de aprendizagem também poderia estar ligada a isso, porque você falou do déficit de atenção. Sabe aquela criança que ela é inteligente, porém ela não consegue desenvolver a parte cultural, a parte intelectual de uma forma saudável? De poder, pode, Pode, né? A mas gente fala de modo geral, né? haveria que fazer uma análise individual, porque também pode estar entrelaçada com qualquer outra situação do passado do sistema que esteja gerando essa falta de manifestar esse aprendizado. Possivelmente, muitas vezes acontece por lei de pertencimento, perdão. Se minha família não estudou, muitas vezes eu, relacionado com essa condição da minha família, eu me privo de eu demonstrar minha inteligência para não despontar. Isso pode ser uma das razões. Mas também poderia ser síndrome do gêmeo sobrevivente, eu não me sinto merecedor de aprender, de estudar, de evoluir, porque meu irmãozinho do ventre não foi merecedor da vida. Então, se ele não foi feliz, eu me acho que eu não tenho direito a ser feliz, a evoluir, a crescer, a aprender, a melhorar. Hoje eu fui rever a cartilha, né, do gêmeo e daí me veio isso, porque eu trabalho em escola e tem muitas crianças que apresentam muitas características. É claro que a gente não tem a autorização para analisar cada caso, mas a gente fala de um modo geral, que seria interessante, né, que os pais conhecessem mais sobre o assunto para poder procurar uma terapia de forma correta, né, mesmo uma constelação familiar, um acompanhamento. Com certeza. Porque, principalmente, a síndrome, como eu falava no início, fica registrada no nosso inconsciente e nas nossas células. Então, isso vai gerando uma série de hábitos que, com os anos, a gente vai reforçando uma e outra vez. À medida que a gente vai crescendo, esse hábito vai se fortalecendo. Então, se a gente conseguisse detectar nas escolas, como você está propondo, a síndrome e tratar a síndrome, seria muito mais fácil para essa pessoa modificar seus hábitos e ter uma vida mais leve como adulto. Lembrando que, para identificar a síndrome, além dos sintomas descritos, precisa de uma constelação. A síndrome tem seu componente energético também. Tem que ser reconhecido o sistema gemelar. Se houve um segundo embrião, tem que ser acolhido no sistema familiar, porque esse embrião forma parte da família, mesmo que tenha vivido 1 hora ou 9 meses, porque a síndrome se pode dar entre o momento da fecundação, que se começa a dividir, as primeiras horas de vida, ou até perto do nascimento, inclusive os primeiros meses de nascimento. Então, essa é uma criança que precisa ser acolhida. Geralmente, a maior probabilidade de perda de um gêmeo é no primeiro mês de gestação. Então, nem a mãe, nem o médico chega a saber. Em alguns casos, um pouquinho mais para frente,
até o terceiro mês de gestação é o período que a mulher ou o feto, dependendo do ponto de vista, tem maior probabilidade do feto ser perdido. A partir do terceiro mês, já ele tem todas as suas estruturas bem formadas para ele se desenvolver. No entanto, tem gêmeos que se perdem mais para frente, 8 meses de gestação, 9 meses de gestação, isso é possível. Então, quando você fala isso, eu vou colocando as minhas experiências aqui. Eu disse que eu tenho a síndrome e as minhas 2 filhas têm também, porque no primeiro trimestre de gravidez, eu tive sangramento das 2 e parecia mesmo que eu tive que ficar de repouso quase o restante da gravidez inteira para não ter o aborto, né? Na época, isso há bastante tempo atrás, o médico falou que não aconteceu nada, né? Mas com o estudo da síndrome, a gente percebe que pode sim ter acontecido, porque além disso, elas têm as características, né? A minha mais velha, inclusive, nós fizemos constelação, ela acolheu, ela deu um nome para o gêmeo dela, sabe? Mas antes disso, ela tinha aquele amigo imaginário que ficava o tempo todo com ela, que ela falava o tempo todo, levava para todos os lugares. Então, quando você fala em repetição, também isso é uma forma de repetição no próprio sistema familiar, né? Com certeza, a forma como a gente interpreta a experiência dentro do ventre já é uma repetição do sistema familiar. Aconteceu alguma coisa lá atrás no nosso sistema, não foi bem resolvido, e a energia desse assunto vem reverberando nas gerações seguintes e pode se manifestar durante uma gestação, gerando a síndrome do gêmeo sobrevivente. E a forma como eu interpreto vem também por essas experiências. Tanto é que o indicado sempre quando a gente vai fazer a constelação, analisar o sistema gemelar e o sistema familiar, porque precisam ser corrigidas as 2 energias, tanto a do sistema familiar quanto a do sistema gemelar. Exatamente. É bom que isso bem claro, porque como é um assunto que aqui, na minha realidade, né, as pessoas conhecem pouco, todos os detalhes ajudam a esclarecer, né, a trazer conhecimento para que a pessoa possa agir da forma correta em relação ao tratamento mesmo, à ressignificação da síndrome, né? Sim. E trazendo um pouco, então, o exemplo que você estava dando do seu sangramento, uma das formas que te dão indícios para identificar a síndrome são características da mãe durante a gestação. Então, é muito frequente que se houve um sangramento durante o primeiro trimestre de gestação, pode ter acontecido um aborto de um dos embriões. Muitas vezes a mãe sente que está tendo uma perda, um aborto, e vai para o médico examina e diz, não, está tudo bem, a gestação continua, mas pode ter perdido um. Tem casos em que o médico mesmo aplica uma redução do número de fetos, porque quanto maior a quantidade de fetos no ventre da mãe, maior é o risco, tanto para o neném quanto para a mãe. Então, muitos médicos não permitem uma gestação múltipla para diminuir os riscos e induzem uma redução do número de embriões. Principalmente isso se faz quando a fertilização in vitro, que por instabilidades hormonais, por o tratamento que se faz para a mulher, o embrião implantado ou implantam mais de um, ou o embrião implantado se divide várias vezes formando vários gêmeos. Então, muitos médicos depois aplicam uma redução e, ao final, são gêmeos que se perdem pela parte médica. Mas, geralmente, que tem gestações gemelares, nos primeiros meses de gestação já tem uma barriga muito mais grande, porque o útero se expande para dar acolhimento a mais de um embrião. O hormônio HCG, que é um dos que se analisa para você ver se está grávida, em mulheres com gestações gemelares, o índice é muito mais alto que em mulheres com gestação única. Intuição da mãe, muitas vezes a mãe sente que vinha outro embrião junto e depois quando vai fazer o exame não aparece.
Ou se se perde mais para frente, depois da 8ª semana de gestação, ficam restos, resíduos, marcas na placenta. Podem se observar no momento do nascimento outros cordões umbilicais, restos de outra placenta do outro feto. Inclusive, se perde o outro feto depois de mais ou menos umas 12 semanas, ele começa a se desidratar e fica como se fosse uma pequena múmia na placenta do sobrevivente. Então, são várias características físicas que se podem ver tanto na mãe quanto na criança, no momento do parto, que podem ser indicativos de ter uma gestação gemelar. Muito interessante, né? Porque muitas vezes isso passa despercebido pela mãe. Se ela não tem esse conhecimento, o bebê nasce e fica, como que eu vou falar? Fica encoberto, né? Dentro do próprio sistema ali. Ela não tem essa consciência disso, né? Com certeza. Muitas vezes nem ela, nem o próprio médico. Fábio está perguntando aqui, pode falar sobre o vazio existencial que as pessoas com a síndrome relatam com frequência? Sim, era o que falávamos no início, que uma das características mais frequentes da síndrome do gêmeo sobrevivente é sentir uma sensação de vazio. Por quê? Porque o luto que você não curou, não se sobrepôs sobre esse sentimento de quando perdeu seu irmãozinho gêmeo. Principalmente quando existe um segundo embrião, ou terceiro, ou seja, mais de um embrião, cria esse vazio. Por quê? Porque os irmãos gêmeos são muito próximos. Inclusive, estudos com gêmeos adultos demonstram que quando um gêmeo falece, o luto é tão forte que uns 55 a 65% mais de probabilidades de problemas psiquiátricos no sobrevivente. E quanto mais nova a pessoa, mais difícil é superar essa dor e mais forte é esse luto. Inclusive, alguns podem assumir a identidade do outro. Então, se projetamos isso para a experiência do ventre, que nem tínhamos conhecimento, nem tínhamos racionalidade para entender o que estava acontecendo, se esse outro embrião se perde, fica um vazio completamente gigante. Não entendi o que aconteceu. Meu companheiro, minha referência de vida, de movimento, aquele que eu sentia ele, eu conseguia tocar muitas vezes, se perdeu. Então, é uma dor muito intensa que se manifesta com essa sensação de vazio. Olha só, o meu marido é gêmeo e o irmão dele faleceu aos 24 anos. Para você ver que, assim, ele superou o luto, porém ele sente a falta da existência do irmão. É como se faltasse um pedaço dele. Agora, imagine para o embrião que não consegue processar isso. Como é grande essa sensação de perda, de vazio, de buscar algo que você não sabe o que é, né? Exatamente. Seu marido era gêmeo idêntico ou era gêmeos diferentes? Gêmeo fraternal? Diferentes. Quanto mais próximo os gêmeos, maior é a intensidade dessa sensação de perda. Então, olha que interessante, com gêmeos diferentes, que vêm de 2 óvulos com 2 espermatozoides, ele tem essa sensação que ainda, vários anos depois, não consegue superar. Agora, imagine quão forte é quando vem de um óvulo, que são gêmeos iguais, que estão juntos por um período do seu desenvolvimento, porque eram uma massa junta, depois se separam e ficam o período que fiquem juntos muito próximos. A dor é muito mais intensa. A sensação de isso que era parte de mim já não está. Inclusive podem ficar sensações físicas dessa falta de ser irmãozinho gêmeo. Sim. E porque a comunicação, ela é muito energética, né? Ele fala assim, que quando o irmão dele era vivo, quando eles eram crianças, eles não precisavam nem falar para saber o que o outro pensava. Então, a ligação vibracional é enorme, né? E a gente sabe que quanto mais jovem, maior
E isso faz com que a pessoa realmente seja impactada de uma forma nem sempre positiva, porque isso faz com que ela acabe trazendo desordem para a vida dela, por não compreender que ela pode acolher isso e pode transformar isso numa força propulsora de realização, né, na vida profissional, na vida pessoal. Exatamente. Quando a gente começa a compreender como foi a situação e a experiência dentro do ventre, começa a ver que o que está sentindo tem relação com isso, acolhe o seu irmãozinho gêmeo, acolhe essa experiência, consegue ressignificar e então começa a ter uma vida muito mais leve, muito mais produtiva, começa a ter realizações que antes se inibia de ter, ou se proibia de ter. Exatamente. Quando eu era pequena, minha avó materna, ela conversava muito sozinha. Do mesmo jeito que a minha filha mais velha conversava com o amigo imaginário, a minha avó também. Então, às vezes, a gente chegava na casa dela, bem quietinho, parecia que tinha 30 pessoas lá. Aí eu falo, nossa, vó, não tem ninguém aqui? Não, eu estou conversando comigo mesmo. Então, quando você reflete sobre todo esse conhecimento, com certeza ela deveria ser um gêmeo sobrevivente também. E não naquela época, né, porque faz muito tempo, não tinha consciência de nada disso, né? Ela passou por um sofrimento solitário. Exatamente. E você tocou o ponto mais forte de muitas pessoas que têm a síndrome, um desenvolvimento solitário. A pessoa muitas vezes não consegue se integrar em grupos, não consegue confiar em outra pessoa pelo medo ao julgamento, o medo à rejeição que ele acha que teve dentro do ventre. Sim, e eu vejo também a dificuldade na comunicação. Né? Nós começamos já com um problema de comunicação, mas todo mundo que tem o gêmeo, ele é uma pessoa mais tímida, ele não se sente à vontade, por exemplo, em falar em público. Eu tenho muita experiência da escola, né? Se tem um trabalho dentro do grupo da escola e tem que ir lá na frente falar, você percebe muitas das características do gêmeo nos alunos e são aqueles que se sentem retraídos, que se recusam a fazer e muitas vezes eles são punidos por isso. Então, por isso que eu falo que o conhecimento, ele promove a cura, porque através desse compartilhar do conhecimento, as pessoas podem buscar meios de ressignificar toda essa dor, vou falar assim, toda essa dor, porque faz parte mesmo de uma dor física, o fato da síndrome estar presente na vida das pessoas, né? E nesse sentido de compartilhar conhecimento, abro aqui um parênteses, por ser parte da equipe Catemunari, de mostrar que nós temos o aplicativo Catemunari, que tem vídeos mostrando sobre a síndrome do gêmeo sobreviventes, as características, os sintomas, e tem vários podcasts, vários vídeos também, que falam de estratégias para melhorar a qualidade de vida. Então, muitas vezes, a gente com uma pequena dose, tu está escutando uma música, escuta uma dose de 2, 3 minutinhos de um podcast desses, você vai adquirindo novos hábitos e pouco a pouco vai ressignificando. Então, são mecanismos que te ajudam em essa compreensão e pouco a pouco ir aliviando os sintomas que a gente sente. Exatamente. E nisso vocês são pioneiros, né? Nesse trabalho de ressignificar no Brasil, porque até então, mesmo que houvesse, se falava muito pouco sobre isso, né? Então, a Kátia, ela tem o mérito de ter divulgado esse trabalho e permitido que as pessoas pudessem tomar essa consciência que é um problema profundo, é sério, mas que tem sim como você transformar toda essa dor em solução, né? Exatamente. E a gente segue estudando, a gente segue aprofundando e aprimorando cada vez mais nossos conhecimentos. A gente tem a parte teórica, a gente vai vendo junto com a ciência, cada vez mais vai trazendo à luz comprovações do que a gente, através das constelações, sentia. Então, por exemplo, originalmente a síndrome se detectou na parte médica, nos anos 70, mais ou menos,
começaram a ser feitas as primeiras ecografias que detectaram que vinham 2 sacos gestacionais e em um período de tempo faltava um. Já para os anos 90, se começou a trabalhar psicologicamente a perda do gêmeo dentro do ventre, quando se conhecia por ecografia que era uma gestação gemelar e alguns se perdiam. Posteriormente, as constelações foram evoluindo neste sentido da síndrome e foram percebendo coisas que não se conseguiam explicar pela ciência. Hoje em dia, tem vários fatos científicos que dão suporte àquelas coisas que se percebem nas constelações. Então, cada vez mais a gente vai aprimorando, vai estudando mais para conseguir trazer mais esse conforto para as pessoas. Sim, e permitir que essas pessoas possam ter uma vida mais leve, né, mais funcional, sem tanto sofrimento, porque nós não, de forma nenhuma, né, desmerecendo nenhum tipo de tratamento, mas muitas vezes só aquele remédio, como que eu vou falar que os alunos tomam, aquele remédio, não é o, ai gente, sumiu a palavra, não é o fitoterápico, o outro. Aquele remédio que às vezes tem aquela tarjinha preta, ele tem um nome apropriado, mas sumiu da minha cabeça agora. Só isso não é... Ele se chama Ritalin, não sei se tem um nome parecido em português. Seria um exemplo de uns, mas existem muitos outros nomes, né? Porque a gente percebe que só isso não é suficiente para que a criança possa ter um desenvolvimento dentro da aprendizagem, um desenvolvimento social mesmo, de uma forma funcional. Então, a gente fala que o tratamento, através das constelações familiares, da ressignificação, ele vem potencializar o tratamento que o médico, o psicólogo promove com um indivíduo, seja ele criança ou adulto, né? Exatamente. Em um momento, uma constelação vai substituir o tratamento médico, mas pode ajudar a obter melhores resultados. Sim. Então, a gente percebe, assim, que as pessoas que têm a síndrome do gêmeo, além delas terem aquelas características que nós comentamos, elas também têm uma fissura, por exemplo, por tatuagem, por cirurgias estéticas. Às vezes você tem um caso, até que eu conheço uma pessoa, sem expor, né? Mas ela é linda, tem um corpo lindo, perfeito, maravilhoso. Mas ela sempre deseja mudar alguma coisa através da cirurgia plástica. E não fez uma vez e parou, sabe? Aquela pessoa que sempre está procurando a cirurgia. Então, também é uma característica de quem tem a síndrome, né? Exatamente. Como cada experiência é única, cada pessoa, cada indivíduo vai ter características diferentes. Mas essa é uma característica frequente também da síndrome, porque a pessoa não consegue se entender como indivíduo, ele não se identifica. Ele tem esse problema de sou eu ou é meu gêmeo? Quem sou eu? Não sei quem sou. Então, começo a fazer cirurgias para buscar uma identidade que nunca vou conseguir até que eu não olhe para mim por dentro, eu não reconheça quem sou eu, me aceite, entenda que o indivíduo é uma coisa e aquela experiência foi outra. Então, quando eu consigo me separar dessa identificação e definir eu sou eu e quem era o meu gêmeo, eu começo a fazer esse tipo de coisas, esse tipo de comportamentos que me afastam da minha real identidade. Tanto é que no caso... Tatuagens. Exatamente, isso que... Por deixar uma marca, por deixar lembrança, não tanto por resgatar a identidade. É só para marcar a ausência, seria, né? Seria uma saudade. E existem, assim, pessoas que você olha, você nem reconhece ela, porque ela cobre todo o corpo com uma tatuagem. Eu acho que além de ser uma moda também, hoje em dia, né? Mas só vai seguir essa moda aquela pessoa que sente essa necessidade, né? Exato, porque a síndrome vem para os comportamentos exagerados. Uma tatuagem só não vai trazer uma identificação, um diagnóstico. Principalmente, eu vejo na cultura brasileira que tem muito costume da tatuagem.
para ser uma lembrancinha de qualquer coisa no corpo. Então, tem um componente cultural, mas quando é exagerado, aí tu Sim. vem um diagnóstico. O piercing, quando assim, há excessos dele também, né? É a mesma coisa que a tatuagem. Por quê? Porque eu não me sinto merecedor, eu tenho tanta dor e eu me infrinjo dor de novo. Então, a Flávia está aqui perguntando que se pode ter relação com obesidade com anorexia. Também pode ter. Já vou chegar a esse aí. A pessoa se autoflagela, tem descuidos com o corpo, então vem um excesso de piercing. Em casos mais acentuados, as pessoas chegam a se cortar ou, inclusive, podem atentar contra a sua própria vida por essa sensação de dor que não consegue superar. Ó, Eliana, na escola a gente vê muitos casos dos cortes. Quando você vê geralmente são meninas que começam a ir para a escola, porque aqui faz muito calor, sabe? Com blusa de manga longa, se você pedir para tirar a blusa, o braço está todo marcado. Então isso assim, faz parte do dia a dia de quem trabalha com educação. E o adolescente, a criança, ele não sabe nem te explicar o que levou ele a fazer isso. Exatamente, porque essa dor interna da falta de compreensão da experiência do ventre que não está no racional, está no inconsciente. Então, Sim. no momento que sente esse vazio, essa dor, ela vai se infringir mais dor, ela vai se marcar e machucar. Agora, respondendo à pergunta da Flávia sobre obesidade e anorexia, a obesidade pode ter relação com a síndrome também, assim como com o sistema familiar. Em relação com a síndrome, vem pela compulsão alimentar, relacionado também com essa sensação de vazio que estávamos falando antes. Tenho um vazio muito profundo internamente e quando ingiro a comida, preencho essa insatisfação por um período curto de tempo. Então, na medida que eu como mais e mais e mais e mais, então eu vou aumentando meus pequenos momentos de prazer. Mas também a obesidade traz problemas de saúde. Se eu não me sinto merecedora à vida, se eu não me sinto merecedora a ser feliz, então eu vou ocasionar alguns danos no meu corpo para me autopunir, para dizer para o meu irmãozinho, olha, você não teve a sorte de viver, eu também não. Você não foi feliz, não foi saudável, não conseguiu viver, eu também não. Eu faço o mesmo que você, de alguma maneira. Com anorexia, vem um comportamento diferente. E vem eu preciso ser cada vez menor. Muitas vezes a anorexia pode vir porque eu vejo que o meu embriãozinho não se nutriu bem no ventre e ele começou a diminuir de tamanho. E se eu me identifico com ele que vai sendo cada vez menor, eu que quero ser cada vez menor para parecer-me a ele. E a anorexia pode ter relação tanto quando é um embrião, como quando é uma célula. Sem aquela primeira fase de divisão celular que eu falei no início, que eu me identificava com alguma dessas células da placenta. Eu, embrião, me identifico com uma célula menor, e essa célula menor é meu ponto de referência de vida, eu vou querer ser cada vez mais pequeno para parecer-me a ela. E aí vem um registro também de anorexia. A Rosa aqui pergunta: o hábito de crianças ou adolescentes de arrancar o cabelo pode ser um sintoma? Pode também. É, eu recito uma série, eu quero permanecer criança, quero permanecer bebê, como aquele feto que estava junto comigo. Então, o bebê não tem cabelo. Então, se eu me arranco o cabelo, eu tenho o hábito de querer voltar para aquela relação dentro do ventre, para aquela semelhança com meu irmãozinho que não teve direito a crescer, não lhe cresceu o cabelo também. Isso me lembrou que a questão com os dentes também, né? Muitas vezes não cuida dos dentes ou tem problemas dentários que levam à perca desses dentes, que faz lembrar o bebê também, né? Exatamente.
Quando você estava falando ali da questão da obesidade, eu estava me lembrando de uma pergunta que eu ia fazer, só que agora sumiu. Se eu lembrar, eu vou voltar. Tudo bem. Sabe que quando nós falamos da questão do gêmeo, o que fica muito forte é que é uma energia bastante densa. Por que que nós podemos definir ela como essa energia densa? Olha que graça, Rose, está te agradecendo. Eu que agradeço você. Aí você está entrando em uma pergunta que foge da nossa Já. racionalidade. O porquê a energia é densa? Porque é assim, algo que a gente tem visto experimentalmente, não tem um porquê. Uma dor, uma energia forte. Igual que a gente observa durante uma constelação, que a energia de suicídio é uma energia densa. Era isso que eu ia chegar. Você respondeu, né? Porque é muito parecido, né? É a mesma situação. Acontece, por exemplo, a mesma falta de comunicação, de conexão, naquele momento você percebe que é uma energia mais pesada, né? Eu ia colocar que é exatamente esse exemplo que você colocou. E muitas vezes a perda de um embrião é porque o embrião se suicida em relação com outro suicídio do sistema familiar, com outra perda do sistema familiar. Então, ele se disponibiliza a perder a sua vida identificada com essa situação do passado. Aí a gente acaba encontrando de uma forma mais racional o motivo até da gente compreender porque as duas energias são parecidas, né? São similares. Tem até uma, assim, da forma que você coloca, fica bem claro que a vibração é parecida, é idêntica, né? Porque é uma causa primária, então, essa síndrome do gêmeo. Ela é relacionada à causa primária, que pode ser um suicídio anterior no sistema familiar. A forma como se interpreta, sim, mas a origem sistêmica mais reconhecida da síndrome do gêmeo sobrevivente é um pai que não teve direito de ser pai. Um Então, excluído. exatamente. Mas não só que foi excluído, nem soube que foi pai. Por exemplo, a mãe sofreu de um estupro e aí não vai falar nunca essa pessoa que foi o pai se não conhecia a pessoa, por exemplo. Ou foi um caso extraconjugal e lhe dá a paternidade ao marido, então o pai, certo, não teve direito. Obrigada, Flávia. O pai verdadeiro não teve direito a ser pai. E antigamente, mães solteiras não eram bem aceitas, então eram isoladas quando ficavam grávidas e muitas vezes o real pai não sabia. Então, tem muitas causas pelas quais o verdadeiro pai não é reconhecido. E a mãe, se não quer revelar quem era o pai, caso que ela soubesse, fica durante a gestação com uma tensão, porque vem um segredo associado a essa gestação. Porque se a criança se parece ao pai, vai revelar quem era o pai. Então, a criança muitas vezes vive e carrega esse sentimento de culpa de que não quer fazer dano para a mãe. E aí, esse segredo associado vem se repetindo em outras gerações e pode gerar a síndrome. Sim, ficou bastante claro, né? A causa originária, mas também a questão do suicídio, que pode ter uma certa ligação. Eu lembrei agora que eu ia te perguntar. Eu não sei, se não tiver relacionado à síndrome, você pode falar que não tem nada a ver. Por exemplo, existem doenças que são, nem vou te falar que é degenerativa, mas é paralisante na família, que talvez, porque a gente não está fazendo uma constelação aqui, a gente fala de uma forma geral, né? Pode estar relacionada à lei do pertencimento, mas eu acho que também, aí eu acho mesmo, né? Que pode ser relacionado à síndrome por conta do eu não querer seguir a vida. Porque tem várias pessoas que eu conheço que têm doenças que são diferentes, mas os sintomas são parecidos. Que a pessoa acaba ficando acamada, não consegue
mexer as mãos, mexer os pés, e não são as mesmas doenças. Por isso que eu coloquei doenças paralisantes, né? Pelo fato de que, como meu irmão não seguiu, eu também não vou seguir. Poderia ser um caso, mas eu tenho visto mais esses casos relacionados ao sistema familiar que o sistema gemelar. Aí teria que entrar numa constelação para Sim. realmente ver o caso individual. Eu coloquei porque, assim, ultimamente eu tenho visto várias pessoas diferentes, com doenças diferentes, porém com o mesmo tipo de sintoma, né? Que é exatamente esse de não poder seguir, de ficar paralisado mesmo, de precisar de ajuda, inclusive, para tomar um copo de água, né? Eu levaria esses casos para o campo, fazer uma constelação, cada caso individual, para ver realmente qual é a raiz dessa questão. Cada caso é um caso, cada caso é único, né? A gente tem essa consciência, né? Eu coloquei aqui porque de uma das pessoas eu sei que a mãe teve um aborto antes da pessoa, então a gente já associa que sempre que tem um aborto pode ter na gestação seguinte, né? Vem a síndrome acompanhando também, né? Sim, não, a gente nunca pode dizer sempre, porque na vida não existe o sempre nem o nunca, mas sim, Sim, é uma probabilidade muito alta e muitos médicos que conseguem detectar o embrião e se perde já têm relacionado com que gestações anteriores houve aborto. Então, existe sim uma forte tendência que depois de um aborto o corpo da mulher se prepara para ter mais de um embrião e nem sempre o segundo se desenvolve. exatamente, porque é como se a vida quisesse compensar a perda, né? A vida Não, biológica, né? não Falando. pensar a perda, mas sim, o organismo da mulher biologicamente, então, geraria um segundo óvulo, por exemplo, para, para dar uma maior certeza de que o legado desse sistema biológico vai vir. Exato. Eu lembro que quando eu fiz faculdade, eu tinha um professor que dizia assim, quanto maior, tinha uma disciplina que a gente estudava de geografia, e ele dizia que quanto maior a probabilidade de uma família que os filhos morressem pequenos, mais vezes essa mulher ia engravidar ou teria filhos gêmeos. Estudando, e dentro do estudo que ele desenvolveu, aqui não a gente não está falando da síndrome, mas seria mais ou menos assim, o corpo da mulher quer garantir que a vida seja passada adiante, né? Por isso que matura mais um ovo. O fim de cada indivíduo dentro da sua espécie é se reproduzir para dar perpetuidade à espécie. Então, se biologicamente tu vê que tem algumas falhas, o organismo inconscientemente vai buscar uma maneira da espécie se perpetuar. Nem sempre isso é possível. Temos o caso dos ursos panda, por exemplo, levando com salvedades e semelhanças. É uma espécie que estava destinada à extinção, porque o urso panda, pelo seu sistema reprodutivo, demora muito entre uma gestação e outra, e com todos os danos ambientais que o ser humano tem ocasionado, pues ele vinha diminuindo seu número de espécies até o homem interferir de novo para facilitar a sua reprodução. Mas, em alguns casos, tem espécies que sim, que buscam e começam a desenvolver mecanismos de aumentar a sua descendência para garantir a perpetuidade da espécie. Sim, é muito interessante isso. Assim, eu diria que é fascinante isso, né? Como a vida é sábia. É apaixonante. Sim, sim. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente faz a ressignificação do gêmeo, mais a gente se apaixona pelo processo, né? Porque um processo que era de dor pode ser transformado num processo de força, de propulsão para a vida, né? De uma forma mais ordenada. Com certeza. E é impressionante como a gente muda entre antes da ressignificação e depois do processo de ressignificação.
E é um processo, porque a ressignificação não vem de um dia para outro. Porque, como estávamos falando antes, são hábitos que você carrega ao longo da sua vida e são marcas que ficam nas suas células. Então, a gente identifica a síndrome em uma constelação, a gente corrige o sistema familiar, corrige o sistema gemelar, mas também precisamos de um processo de ressignificação de hábitos, ressignificação de costumes, de experiências, para a gente ir mudando para uma nova vida. E quando a gente vai avançando nesse processo, e você vai olhando para trás, como você muda, é uma grande felicidade. Exatamente, eu lembro que para mim fez toda a diferença, porque durante o curso de formação, eu acho que ninguém ouviu minha voz, né? Então, para fazer a segunda avaliação, eu precisei da ajuda da Tiziane, que foi a mentora, impulsionadora da época lá. E, claro, eu já tinha feito a ressignificação, mas além disso, eu precisei de toda esse sustento, né, esse apoio para poder seguir com a formação, né, e perder esse medo de expor, esse medo de ser julgado, porque quando você tem a síndrome, a impressão que você tem é que se o outro olhar para você e rir, você acha que é de você e não é para você. Você se sente rejeitado o tempo todo, né? E eu diria assim, você não se permite ser visto e ser ouvido. É como se você não tivesse voz e não tivesse permissão mesmo de ser visto. Então, a ressignificação faz toda a diferença na vida da gente. E por isso que eu quis trazer você aqui para compartilhar isso também, e para compartilhar que existe sim formas da gente sair dessa dor e caminhar para frente. Com certeza. Tem mais uma pergunta aí, né, Ileana? Uma pergunta da Flávia. Quando se perde um gêmeo do sexo oposto, isso pode gerar uma insegurança ou algum sentimento que é difícil. Dificuldade nos relacionamentos com pessoas do sexo oposto ao longo da vida. Dificuldade dos relacionamentos podem se dar, sim, pela síndrome do gêmeo sobrevivente, independentemente de que seu irmãozinho gêmeo tenha sido do seu mesmo sexo ou do sexo oposto. Por quê? Porque eu começo a sentir uma sensação de abandono, de traição, seja qual for a interpretação que você deu a essa situação quando perdeu seu gêmeo no ventre. Posteriormente, quando nasce, onde você começa a tentar projetar essa experiência? Primeiro nos seus pais, porque são as pessoas mais próximas. Mas na medida que você vai se desenvolvendo, começa a projetar nos amigos e depois nos parceiros. Então, essa projeção dessa experiência, se eu projetei que o outro vai me abandonar, se eu projetei que eu não posso confiar por medo de que vou ser abandonada, se eu projetei que fui traída, se eu projetei que ele é um agressor, dependendo do que eu identifiquei com essa perda, eu posso projetar no meu parceiro ou me afastar e não querer atrair um parceiro por medo de reviver de novo essa experiência. Agora, dependendo como se diz, o sexo oposto pode influir na sua identidade sexual. E isso sim pode ser determinado pelo sexo oposto. Por exemplo, se eu sou mulher e meu gêmeo é homem, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai desenvolver hormônios masculinos e eu hormônios femininos. Quando ele vem falecer, dependendo da fase da existência em que ele vem falecer, se já ele começou a produzir esses hormônios, eu posso absorver parte deles e posso ter registros masculinos em alguma das minhas células. Ou
eu posso me identificar com a energia desse sexo oposto e eu entrar em confusão se eu sou mulher ou eu sou homem. Por quê? Porque eu entro nessa identificação, como falamos com as cirurgias. Eu não sei quem sou. Então, se eu me identifiquei com ele, ora se eu sou mulher, ora sou homem. Quem sou eu? O homem ou uma mulher? Até ressignificar e entender quem é você, você pode ter essa confusão da identidade sexual. Muito claro, muito objetiva a sua forma de falar. Faz com que as pessoas possam, sim, identificar esses sintomas, né? E a partir daí procurar ajuda. Liana, eu quero agradecer imensamente a sua presença e eu gostaria de fazer o convite para a semana que vem a gente concluir, porque eu fiz uma listona de coisas, mas na hora a gente sabe. E vou aproveitar de você, porque quanto mais pessoas souberem, quanto mais as pessoas conhecerem a importância de ressignificar o gêmeo, maior a probabilidade dela ter uma vida mais saudável. Então, quero te agradecer imensamente, admiro muito seu trabalho, como eu diria, eu sou sua fã, acompanho tudo que você faz, e acho que não tem preço o valor que você entrega para o mundo. Gratidão mesmo. Eu que agradeço muito o seu convite, agradeço o seu interesse no tema e o seu interesse em compartilhar o tema para que outros conheçam. Na verdade, é muito satisfatório ver que a gente está trabalhando em algo que pode realmente contribuir com outras pessoas. Então, eu agradeço muito, muito, de verdade, o seu convite. E com certeza, vimos para cá e seguimos conversando. Deixa eu te falar, eu posso passar essa live na escola, né? Por mim, pode, fique à vontade. Porque eu estou te pedindo autorização, porque eu vou usar a tua imagem. Não, fique à vontade, pode passar na escola, pode convidar o pessoal a assistir, a escutar a rádio, porque é uma forma do pessoal conhecer também a síndrome. Sim, sim. E nós, eu jogando no telão, mais pessoas irão ver e saber onde procurar esse auxílio, né? Sim, com certeza. Então, Obrigada. muito obrigada. Aqui acompanhando também a Flávia, a Rose, o pessoal que esteve fazendo perguntas. Muito obrigada pela sua companhia. E obrigada ao pessoal que vai escutar a sua live depois, seja no Instagram ou lá na escola. Gratidão, viu? Até semana que vem, então. Até semana que vem. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente.